Você já reparou que enquanto no Brasil é completamente normal comprar uma televisão, um celular ou até uma geladeira e dividir o valor em várias parcelas, nos Estados Unidos a lógica é completamente diferente. Você chega em uma loja, escolhe um produto de $1000 e pensa, vou pagar em 10 vezes. Só que existe um problema. Para um americano, essa ideia de simplesmente dividir uma compra no cartão em várias parcelas iguais, como fazemos no Brasil, não faz parte da experiência tradicional do cartão de crédito. Mas por quê? Como pode um dos maiores mercados consumidores do mundo não ter popularizado o famoso 10 vezes sem juros, que é tão comum no Brasil? E eu já te adianto uma coisa, não é porque os americanos não usam cartão de crédito, na verdade, eles usam muito. A diferença está em como o cartão de crédito funciona nos dois países, e a explicação é muito mais interessante do que parece. Para começar, precisamos entender uma coisa. No Brasil, quando você compra alguma coisa no cartão de crédito, muitas lojas oferecem a possibilidade de dividir o preço em várias parcelas. Pode ser 3 vezes, 6 vezes, 10 vezes e, dependendo do produto e da loja, até mais. O consumidor olha para um produto de R$3.000 e, em vez de pensar imediatamente nos R$3.000, muitas vezes pensa, são 10 parcelas de R$300. Essa diferença parece pequena, mas ela mudou completamente a maneira como o brasileiro enxerga uma compra. O parcelamento virou parte da própria cultura de consumo. Isso ajudou a transformar o cartão de crédito em uma ferramenta não apenas de pagamento, mas também de financiamento. O próprio Banco Central brasileiro trata as compras parceladas como uma modalidade específica dentro das operações com cartão de crédito. Mas agora vem o mais curioso. Nos Estados Unidos, o cartão de crédito tradicional evoluiu de outra maneira. E é aqui que começa a verdadeira história. Agora presta atenção. Nos Estados Unidos, a lógica tradicional do cartão de crédito é muito mais simples. Você faz uma compra. A compra aparece na sua fatura. E no final do ciclo, você recebe o valor que precisa pagar. Se pagar tudo, normalmente evita os juros sobre as compras. Mas se pagar apenas uma parte, o saldo restante pode continuar sendo financiado. Isso é chamado de saldo rotativo. E existe uma diferença fundamental. No Brasil, quando você compra uma televisão em 10 vezes sem juros, aquela compra já nasce dividida em 10 parcelas. Nos Estados Unidos, tradicionalmente, a compra entra como uma cobrança no cartão. Se você não pagar o total, o saldo pode continuar sendo carregado para os meses seguintes e gerar juros. O Federal Reserve Bank de St. Louis explica justamente essa característica do cartão americano. O consumidor pode pagar o valor mínimo e carregar o saldo restante, pagando juros sobre aquilo que continua em aberto. E isso muda completamente a relação com o cartão. Mas esse é só o começo, porque existe uma razão econômica muito importante por trás desse sistema. Agora imagine uma loja americana. Você quer comprar um produto de $1.000. No Brasil, a loja poderia anunciar R$1.000 em 10 vezes sem juros. Nos Estados Unidos, o modelo tradicional do cartão não funciona necessariamente assim. Isso acontece porque o cartão americano foi desenvolvido principalmente como uma linha de crédito que pode ser paga integralmente ou carregada de um mês para o outro. E existe uma característica importante nesse sistema: os juros. De acordo com um relatório do Federal Reserve Bank de Nova York, revisado em agosto de 2026, as taxas de juros dos cartões de crédito americanos estavam em torno de 22% em média. O estudo também mostra que quase metade das famílias possui algum saldo de cartão sendo financiado. Ou seja, o cartão americano tradicional não precisava necessariamente transformar cada compra em um contrato de 10 parcelas. O consumidor já tinha uma linha de crédito disponível e podia decidir quanto pagar da fatura. Só que existe uma consequência. Se você compra $1.000 e não paga tudo, o restante pode começar a gerar juros. E isso pode ficar muito caro. Agora vem uma informação que pode surpreender muita gente. Eles podem, só que não funciona exatamente como no Brasil. Nos últimos anos, bancos e empresas americanas passaram a oferecer cada vez mais opções de parcelamento. A American Express, por exemplo, possui o chamado Plan It, que permite transformar compras elegíveis em pagamentos mensais fixos, mediante uma tarifa definida. O Citi possui uma ferramenta chamada FlexPay, que permite que determinados clientes dividam compras elegíveis em pagamentos mensais fixos. E outras instituições americanas também oferecem planos semelhantes. Então, dizer que americanos não parcelam compras não seria completamente correto. A realidade é mais interessante. O parcelamento existe, mas não possui a mesma presença cultural do parcelamento brasileiro. E existe uma razão para isso. Agora imagine a diferença. No Brasil, você compra um produto e decide: vou dividir essa compra em 12 parcelas. Nos Estados Unidos, durante muito tempo,
o consumidor simplesmente utilizava o limite do cartão e depois decidia quanto daquele saldo pagaria. A diferença parece pequena, mas financeiramente é enorme. No modelo brasileiro, a dívida daquela compra possui parcelas previamente definidas. No modelo tradicional americano, o saldo pode continuar sendo carregado. O consumidor pode pagar o valor mínimo exigido, pagar uma parte maior ou quitar tudo. O problema é que carregar saldo custa caro. O Federal Reserve Bank de St. Louis explica que, quando o consumidor não paga o saldo integral e continua carregando a dívida, os juros são cobrados sobre o valor restante. E isso criou uma cultura diferente. Em vez de perguntar, quantas parcelas eu posso fazer? O consumidor americano muitas vezes pensa, quanto da minha fatura eu consigo pagar? É uma diferença pequena na linguagem, mas enorme na prática. E agora vem a parte que quase ninguém te conta. Nos últimos anos, surgiu uma nova forma de dividir compras nos Estados Unidos. O famoso compre agora e pague depois. Empresas de tecnologia financeira começaram a oferecer pagamentos divididos em várias parcelas. E esse mercado cresceu rapidamente. Segundo o Federal Reserve Bank de Richmond, as transações de serviços de compre agora e pague depois cresceram aproximadamente 20% ao ano desde 2021 e chegaram a uma estimativa de 70 bilhões de dólares em transações durante 2025. Perceba a ironia. O modelo que no Brasil já fazia parte do cartão de crédito há décadas começou a ganhar espaço nos Estados Unidos através de empresas especializadas. Ou seja, os americanos começaram a receber uma versão moderna do nosso velho hábito de dividir uma compra. Mas existe ainda outro detalhe. A resposta envolve a própria estrutura financeira dos dois mercados. No Brasil, o parcelamento de compras foi incorporado ao funcionamento do comércio e dos cartões. No mercado americano, o cartão tradicional se desenvolveu em torno do crédito rotativo, das recompensas e do pagamento da fatura. E existe um incentivo financeiro importante. Quando o consumidor carrega saldo no cartão americano, o banco pode cobrar juros. O Federal Reserve Bank de Nova York encontrou que o negócio de cartões de crédito gera retornos elevados para os bancos, além das receitas provenientes de tarifas e outras fontes. Por isso, o sistema tradicional não precisava depender do mesmo modelo de parcelamento que se tornou tão comum no Brasil. Isso ajuda a explicar por que você não vê em todas as lojas americanas aquela mesma cultura de compre agora e pague em 10 vezes sem juros. O sistema simplesmente evoluiu de outra maneira. Então, por que os americanos não parcelam compras no cartão como os brasileiros? A resposta não é que eles não gostam de parcelar. E também não é que eles não tenham acesso ao crédito. Na verdade, eles possuem um dos maiores mercados de cartões de crédito do mundo. A diferença está na forma como esse crédito foi construído. No Brasil, o parcelamento se tornou parte da própria experiência de compra. Você entra em uma loja, escolhe o produto e imediatamente pensa, em quantas vezes posso pagar? Nos Estados Unidos, o cartão tradicional foi construído muito mais em torno de uma linha de crédito que pode ser quitada integralmente ou carregada de um mês para o outro. E quando o consumidor carrega o saldo, normalmente paga juros. Mas existe uma mudança acontecendo. Hoje, bancos americanos já oferecem planos para dividir compras, e serviços de compre agora e pague depois cresceram rapidamente nos últimos anos. Então a verdade é, os americanos podem parcelar, só que o parcelamento não ocupou o mesmo lugar que ocupa na cultura brasileira. No Brasil, dividir uma compra virou algo cotidiano. Nos Estados Unidos, durante muito tempo, a lógica foi outra: comprar no crédito, receber a fatura e decidir quanto pagar. E talvez essa seja a parte mais curiosa. O brasileiro olha para uma compra de R$3.000 e pensa, 10 vezes de 300. O americano pode olhar para uma compra de $3.000 e pensar, quanto da minha fatura eu vou pagar este mês? 2 países, 2 sistemas de crédito e 2 maneiras completamente diferentes de enxergar a mesma coisa: comprar agora e pagar depois. E agora me conta, se o parcelamento sem juros fosse tão comum nos Estados Unidos quanto é no Brasil, você acha que os americanos passariam a comprar muito mais no cartão?